Bom, pessoal, eu fui dar uma olhadinha nos preços das estações de solda de qualidade, ali com o controle P&D, e os preços estão nada atraentes. Então eu dei uma olhadinha aqui no laboratório e descobri que todos os componentes para que eu pudesse montar uma estação profissional estava aqui ao meu dispor. Então, por que não montar uma? Este projeto foi iniciado há alguns meses, tanto que eu ainda estava com a minha S1 Pro. Hoje nós já estamos com a Bambu A1, uma impressora muito mais sofisticada e com a qualidade superior. Mas vamos ao que interessa. Este projeto ele foi desenvolvido em paralelo entre o EasyGA e o Fusion 360, na qual no Easy eu fui desenvolvendo todo o circuito e o esquemático, e no Fusion 360 nós fomos aí fazendo uns estudos sobre o design do produto, a ergonomia, e nós chegamos numa case bastante interessante. Com o esquemático deste projeto pronto, nós mandamos fazer no nosso parceiro JLC PCB. Então nós recebemos as nossas placas de alta qualidade, com padrão industrial, para que o nosso projeto realmente ficasse com um excelente nível de qualidade e de funcionalidade. E além do esquemático, eu também aproveitei para pedir no nosso parceiro, na JLC, a parte da case também impressa em resina. Nós poderíamos ter impresso aqui na nossa Bambu, porém eu queria testar a qualidade. E eu vou falar para vocês, parece plástico injetável, realmente ficou um design, um acabamento industrial. Então, se você tem aí projetos que você precisa de esquemático, você precisa de case de impressão 3D e também de usinagem, tudo isso você encontra na JLC PCB. Na descrição tem um link para você tornar os seus projetos realidade. A nossa estação ela é microcontrolada através de um ATmega 328P presente no Arduino Nano. Iniciamos então a montagem do nosso projeto, iniciando com a interface IHM, que nós temos o nosso encoder e o nosso display OLED, que vai se comunicar via I2C com a nossa placa principal. E aqui está a nossa placa montada, com os componentes em destaque, como o MOSFET, o operacional e o conversor buck, entre outros componentes menores. E para iniciar a nossa montagem, vamos começar adicionando o nosso conector de aviação, que vai fazer aí a conexão entre a nossa placa e o ferro de solda externo. Depois da montagem do nosso circuito lógico de controle, temos agora a nossa etapa de potência. Nós temos aqui uma fonte de 24 volts por 3 amperes, que irá atender perfeitamente este projeto. O nosso conector de alimentação, que irá para a frente do painel, onde nós teremos uma chave de liga e desliga. E a partir daí, iremos alimentar a nossa placa principal.
Depois disso, basta agora passar o nosso código para a nossa placa de controle. Esse então foi o resultado do nosso projeto, tá? A estação de solda com controle PID. Aqui atrás nós temos as informações, tá? Do modelo, a tensão de alimentação, a tensão do ferro e a potência do ferro, certo? Todo o ajuste é feito através do encoder e nós temos também a indicação do controle PID, a logo aqui da Zion, liga-desliga e o nosso conector do ferro de solda, certo? Aqui nós temos o modelo que nós podemos utilizar, 907 24 volts por 50 watts, certo? Então vamos fazer aqui alguns ajustes. Nós temos aqui a temperatura alta, porque ele estava agora há pouco ligado. Vamos desligar. Eu quero mostrar a tela de início. Então, ligando o nosso projeto, nós vamos ter a logo da Zion e a tela de carregamento, o modelo e a versão do nosso firmware 1.5. E aí eu posso ajustar a temperatura para, por exemplo, 300 graus, 299, e aí nós temos a indicação do controle PID funcionando. Lembrando que na indicação aqui do LED, se ele está em vermelho, quer dizer que a temperatura setada está 10 graus de tolerância diferente da temperatura real. Quando o controle PID fizer esse ajuste e nós tivermos uma tolerância de até 10 graus, essa luzinha vai ficar verde, indicando que a temperatura está dentro da tolerância e da temperatura que você setou. Agora o controle PID já está com um ajuste mais suave. Então nós temos agora o valor setado e o valor real. Lembrando que temperatura é a variável mais complexa de você medir e mantê-la, porque existem outros fatores que influenciam diretamente a temperatura. Então nós temos aqui a indicação verde dizendo que a temperatura está dentro da tolerância. Agora ela saiu um pouco, então aqui nós temos a indicação vermelha e o controle PID está atuando. Então agora a temperatura ela vai começar a cair até ficar mais próximo do valor setado, e aí nós teremos a indicação verde. E se você quiser ajudar o nosso canal, você pode adquirir todos os arquivos desse projeto. Você vai conseguir pegar desde o STL dessa case maravilhosa, também os arquivos Gerber e o esquemático para que você consiga fabricar a sua plaquinha. O código também vai ser um conjunto, né, com tudo que você precisa para montar este projeto. Vai estar na descrição para que você consiga adquirir e continuar ajudando aqui o nosso canal a produzir conteúdos de qualidade. É um preço bem acessível e com isso você vai estar aqui apoiando o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado deste projeto e até o próximo vídeo.